Mas agora nós vamos àquele comentário forte, com força, né? Daquela que já foi jornalista, foi apresentadora na RBS na década de 70, criadora do PROCON no Rio Grande do Sul, depois se estendeu ao Brasil. Ela, Jussara Galto. Bom dia, Jussara. Bom dia, Gilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, povo lindo do Rio Grande, de Santa Catarina e de todos os lugares. Estamos começando, quer dizer, a minha parte, estou começando agora e trazer alguns assuntos assim bem oportunos para este momento, porque é disso que esse programa vive, é de informá-los no tempo mais rápido possível das novidades, das coisas que estão acontecendo. Vocês vejam bem, a gente está cansado de saber que a gente é governado pelo maior ladrão do mundo. Isso aí é uma pena, mas a gente até já se acostumou com isso. Ele é o canalha que manda e desmanda no Brasil. Lógico que tem outros canalhas também, só que é tudo linkado, né? Um não faz nada sem o consentimento do outro. Esse povo é realmente sinistro para valer. Estou acomodando aqui, né, para ficar melhor para vocês. Acho que assim está melhor. Então, quando a gente ouviu falar dos escândalos do Mensalão, do Petrolão, a gente já se apavorava. Era muita coisa. Se falava em milhões, em mais milhões. E depois veio a Lava Jato. Muito mais dinheiro em cima ainda. E a gente teve que aguentar aquilo. Mas aí a justiça ainda funcionava, e bem, aqui no Brasil. Houve inquérito, tudo certinho. O processo, devido processo legal, e houve condenações. Pouquíssimos foram absolvidos, e quase todos foram réus confessos. E uma grande parte deles fez acordo de leniência. Então, aí veio o Bolsonaro, provou que se não roubar, o dinheiro funciona. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país riquíssimo. Um dos mais ricos do mundo. Porque até petróleo nós já sabemos que temos. Ainda não está sendo, acho, devidamente tirado, né? Retirado do solo ou do mar, mas temos petróleo. E já muito petróleo em terra firme, que ainda parece que nem começaram. Portanto, temos assim, os impostos mais altos do mundo. Se bem que o Bolsonaro, quando foi nosso presidente, ele fez o que pôde. Ele baixou os impostos, ele elevou o poder aquisitivo do povo através da melhor e maior capacidade de compra. E nós vivemos 4 anos atormentados politicamente, porque as unhas do Supremo Tribunal Federal já estavam começando a crescer antes do Bolsonaro assumir, porque nós já estamos carecas de saber. Carecas, né? Oi, que palavra horrível. Lembrei de algo. Saber que tudo começou antes da facada. E essa facada tem torturado o nosso mito desde então. Não tem ano que ele não seja submetido a 1 ou 2 cirurgias. E ainda tem gente suficientemente canalha para dizer que não houve o atentado. Porque não vi sangue. Mas quando é com um quadrúpede daqueles estúpido, irracional, a não ser para roubar, ele entende de medicina. Tem um lugar aqui que vulgarmente, vocês talvez conheçam pelo nome vulgar, vazio. E onde há uma facada ali, não sai sangue de imediato. Agora, depois ele foi operado, houve envolvimento de nomes de muitos médicos e grandes médicos, e ele teve uma lenta recuperação,
Mesmo assim, para os canalhas, essa facada é fake, não existiu. Seria tão bom que o universo desse para eles uma resposta, o que é uma facada? Igual a que o Bolsonaro levou. E aí eles iam ver se isso é fake ou se isso é verdade. Se isso dói, se isso sangra, deixa de sangrar, mas que põe a vida da pessoa em risco. Pois, eu até vou contar um caso bem de um dos primeiros júris que eu fiz na minha vida. Eu era muito novinha. E um rapaz ficou 20 anos preso. Ele entrou lá, ele viveu toda a minoridade dele dentro de casas prisionais juvenis. Quando ele foi, depois de 18 anos, cometeu mais crimes, foi para o presídio central. Ficou 20 anos. A pena era muito maior, mas ele ficou 20 anos. Porque você sabe, né, que ninguém cumpre a pena integral. Quando ele saiu, ele estava assim tão desajustado. Naqueles últimos 20 anos, tinha mudado tanto. Estava tudo tão diferente, a família dele já não existia mais. Ele estava assim, ó, sem saber o que fazer. Parou numa esquina da Rua da Praia com a Doutor Flores, parou naquela esquina, onde era o Renner, ainda é o Renner, mas antes do primeiro incêndio, do incêndio, aliás. E ali tinha um garoto vendendo pipoca. E ele deu uma facada nesse menino, esse rapaz. E o guri caiu no chão, estribuchando. Como não sangrava, porque não dava a entender que era uma facada, parecia ser um ataque epilético. E naquela época, as pessoas ainda acreditavam que a epilepsia contagiava pela baba. Então todo mundo se afastou, foi aquilo, aí veio a polícia, juntaram ele, era uma facada. Não sangrou, seu cachaceiro. Não sangrou. Porque caiu no vazio. Talvez vazio, tu sabe o que significa. Porque vazio é aquilo que tu tem dentro daquele lugar onde todo mundo tem a moral. Tu não tem. Talvez tu entenda bastante de vazio. Porque onde os mecanismos de defesa se encontram dentro da personalidade, tem uma barreira que se chama de moral. Porque ela dá os limites para a pessoa. E tu não tem esse limite. Tu rouba, tu manda matar, tu faz tudo que é de ruim nessa vida. E ter a coragem de assumir um país pela terceira vez com vingança, com ódio, o mesmo ódio que os iranianos têm de Israel, com aquela sanha de destruir o Brasil. E tu está destruindo, seu canalha, está destruindo o Brasil e se regalando a nossas custas. Mas a justiça divina existe, a justiça existe. E a maioria deve estar lembrado que quando, na virada de 24 para 25, quando se fala em horóscopo, em santo do ano, em cores do ano, etc., etc., as religiões de matriz africana, as religiões não, as pessoas que falam quando é a religião de matriz africana, disseram que esse é o ano de Xangô e que Xangô é o senhor da justiça. Então, que neste ano de 25 haveria justiça no Brasil. As coisas viriam à tona, seriam descobertas e nada ficaria escondido, como diz a Bíblia. E está acontecendo isso. Então, agora a gente já tem um outro escândalo, já de uns 2 ou 3 meses atrás, que superou todos os outros. Esse foi assim, ó, o escândalo financeiro. E que nos envolve os velhos, os aposentados, aquelas pessoas mais fragilizadas, aquelas pessoas que já não têm mais condições, na maioria das vezes, de conseguir outros empregos e trabalhar novamente na sua antiga profissão, que é o meu caso, inclusive. Então, aí essas foram as vítimas. Assim, pessoas indefesas, pessoas que não têm, a maioria delas não tem nem acesso à internet. E aí eles pegam e mandam ir para a internet para fazer as suas reclamações. Então, esse mega escândalo, além de ser roubo mesmo, e ter servido a muita gente poderosa desse país, inclusive muitos parlamentares, cujos nomes já foram divulgados, mas que ainda tem mais. E, por enquanto, só um que não era de esquerda, que, infelizmente, era do partido do Bolsonaro. Só um do PL.
O resto é PDT, é PSOL, é P não sei o quê, é Partido das Trevas, tudo. Só das Trevas tem 12 ou 13, vou combinar mais com eles. Então, vocês vejam que essas coisas quase que já não nos surpreendem mais. Porque agora não se fala mais em milhões. Não. Subiu o nível até chegar em bilhões. Bilhões. E se forem aprofundadas as investigações, chegarão à conclusão que, na verdade, foram trilhões. Passou de bilhões. Então, nós estamos todos perplexos, sem saber o que fazer, porque se o governo diz que vai pagar, a gente até pensa, no primeiro momento, que bom. Só que esse dinheiro não vai sair do bolso dele. Ele não vai deixar de viajar com a canja pendurada e gastando horrores, só comprando briefing, que nem combinam com ela. A mulher, nada que ela vista fica bem. Nada. A Michelle Bolsonaro envolvida num saco, fica elegante, fica fina, é a postura, ela que é assim. Aquilo vem de dentro, é a bondade, é a beleza que tem interior que ela tem, porque ela se preocupa com os outros, porque ela vive para os outros também. Essa beleza, aquela canja não tem, não tem. Mas como vingança, ela compra as coisas mais caras que tem, os tênis mais caros, os sapatos mais caros, as bolsas mais caras, as viagens mais caras, vai antes, fica mais tempo, leva 200, 300 pessoas junto, chegou ao cúmulo, paga por nós, porque sempre é nós que pagamos. Eles não têm, o dinheiro deles que eles têm aos bilhões, não gastam. Porque o cachaceiro é um dos homens mais ricos do mundo. E isso, essa empresa vendida, essa empresa fajuta, essa empresa mentirosa, comprada, essa imprensa faixa branca, placa, chapa branca, que eles chamavam no meu tempo, chapa branca. Agora é imprensa mesmo, só diminuída em tamanho, na sua moral e na sua dignidade. Na imprensa não divulga esses valores. E ela chegou ao cúmulo, e até hoje ninguém entendeu, mas também ninguém explicou, é que ela viajou num avião da FAB, no maior avião que a FAB tem, e para passageiros, sozinha, com, agora já nem lembro mais, me indigna tanto, 200 ou 400 malas, 400 me parece, malas. A roupa não era. E ela foi para a Rússia. Logo depois foi para a Itália, onde tem o Vaticano. Então vocês veem que eles se locupletam as nossas coisas, debocham de nós. Não temos justiça. Justiça social, muito menos. Não temos absolutamente nada para nos valorizar, a não ser o fato de sermos brasileiros, amarmos a nossa pátria, amarmos a Deus, amarmos a família, sermos contra a droga, contra o aborto, contra todas as iniquidades. Isso nos dá orgulho e nos dá força e vontade para lutar contra esse status quo que ninguém aguenta mais. Então, quando a gente já está cachapado com um escândalo que chega a 1 trilhão, surge agora hoje, né, hoje é dia 16 de junho de 2025, chega a informação, que já estava começando a aparecer, chega a informação que um novo escândalo está chegando aí, e que em termos financeiros coloca o escândalo dos aposentados no chinelo. Aquele escândalo que já chega a 1 trilhão. E esse escândalo envolve futebol, envolve a CBF e envolve também uma certa pessoa que se parece irmão, sabe? Esse está envolvido assim até a raiz dos cabelos. Tem muita gente famosa, tem gente provavelmente da política também, não é só do judiciário, né? Sabe que essa gente se atrai, eles se ajudam. Ali ninguém solta a mão de ninguém. Porque é para espezinhar os que estão embaixo, tirando seu dinheiro, e subir na vida cada vez mais, para o caso até uma bomba atômica, se houver ameaça de uma bomba atômica, que eles estão nem ligando, eles já estarão longe daqui. Como lá em Israel agora. Por que Israel fez
nessa atitude de legítima defesa do Estado e do seu povo, por que eles tomaram essa atitude tão drástica? Porque eles estavam, os iranianos, fabricando a bomba atômica para jogar em cima dos israelenses. É lógico que respingaria em muitos países. Muita gente seria prejudicada, inclusive os iranianos. Só que não para os comandantes, não para aquele bando de fanáticos religiosos que tem, por terem tanto dinheiro, já estariam, evidentemente, no momento desses, bem longe dali. Então, Israel correu na frente e acertou neles, não no povo. E o povo, pelo que eu vi também hoje pela imprensa, o povo está conseguindo, povo não, né? Pessoas estão conseguindo sair de Irã em quantidade. Porque lá é bom? Não. Porque lá não é bom, porque eles são oprimidos, eles são escravos. Eles têm que obedecer leis extremamente severas, maléficas. Eles estão sofrendo. Eles não aguentam mais, não têm força nem para reagir. E o povo israelense sabe disso e gosta dos iranianos, não gosta daqueles fanáticos. Porque, como todo comandante de guerra, a guerra nunca chega nele. Agora chegou. Agora chegou porque Israel, né, deu um passo à frente, certo? É um gigante. O Estado de Israel é um gigante em todos os sentidos. É a pátria de Deus, né? É a pátria protegida. Deus protege a todos. Mas esses são os filhos de Deus que a Bíblia conta toda a história deles, através, né, de milhares de páginas. Nós temos no Velho Testamento toda a história de todos os povos que viveram naquela época durante mais de 5 mil anos, mais ou menos. Então, vocês vejam, está tudo linkado, né? Então, quando é fácil passar de um assunto para outro, porque é tudo muito semelhante. Então, eu dizia, esse escândalo agora do futebol mexe com outros países também. Então, essa situação, ela já está respingada no Supremo, porque um dos seus integrantes é um dos chefões, é um dos líderes e é um dos patrocinadores, se dá para dizer, desse rombo espetacular que está atingindo não só o Brasil, como vários países, com prejuízos assim, que eu ouvi dizer até agora, imensuráveis. Mas isso não vai ficar assim. Quando roubam dos brasileiros, fica assim, não acontece nada. Mas agora esse roubo foi além das fronteiras. Que nem o delito do Xandão. Os Estados Unidos não têm ainda, quer dizer, até têm, mas não estão ainda com nenhuma intenção de punir o Brasil. Porque sabe que o Brasil somos nós. O Brasil não é uma meia dúzia que manda e que desmanda e que desmonta esse país. Não, o Brasil é o seu povo, principalmente. É o seu povo, as suas riquezas, é o seu futuro, que é brilhante, segundo alguns entendedores, que inclusive é afadada a ser a pátria do Evangelho. Então, vocês vejam a nossa importância no universo. Mas nós estamos começando, passamos por coisas que tínhamos que passar. E eu sempre digo, nós somos herdeiros, né? Somos descendentes escravagistas, pessoas que não tiveram a menor consideração com seres humanos. Nós somos colonizados por povos, né? Por um povo, primeiramente, que não tinha nenhum respeito por nós. E o respeito começou a vir depois da família real vir para o Brasil para fugir de Napoleão. Isso aí todo mundo sabe. Então, nós tivemos grandes imperadores. Dom Pedro I, Dom Pedro II, o próprio Dom João VI, que é o que veio na fuga, criou coisas fantásticas aqui no Brasil. A gente deve algumas coisas aí. É lógico que eles nos devem muito mais,
porque eles levaram sem parar daqui algumas das nossas riquezas, como o ouro, o pau-brasil, outras madeiras preciosíssimas que não tinha no mundo inteiro, e outras coisas, mas também isso não está em causa agora, isso nós já superamos, graças a Deus, e ainda temos muito, muito para crescer, muito para dar, muito para oferecer, e muito, muito, se Deus quiser, umas asas muito grandes, muito amorosas, para cobertar filhos de Deus, de qualquer nacionalidade, que estejam sendo sacrificados, escravizados nos seus próprios países. Pensando assim, a gente, bom, nossos pecados estamos pagando. O Brasil teve alguns 50 anos, mais ou menos, que as coisas mal ou bem, né, já estavam roubando, já estava acontecendo, mas mais ou bem ele ia sobrevivendo, com dignidade, com respeito. Qual é o respeito que nós temos hoje? Nós temos uma diplomacia, isso é castigo mesmo, que eles chamavam o Bolsonaro de tudo, inclusive que ele estava destruindo a diplomacia brasileira. Jesus Cristo. Olha o que está acontecendo. O Bolsonaro não fez nada para isso. Anões diplomáticos, ou anão diplomático, é o cachaceiro, que está hoje quase nos botando, como eu disse ontem para vocês, quase nos botando no centro de uma guerra, que poderá vir a ser um colapso mundial. Qual é a necessidade de nós entrarmos numa guerra, a não ser dando apoio para eles, rezando por eles, fazendo sacrifícios, jejum, para que o povo israelense sobreviva bem dessa guerra, depois de tanto massacre, depois de tanto sacrifício, aquelas crianças que foram torturadas, que foram assadas, que foram fritas, que foram cozidas, as mulheres estupradas e assassinadas, os velhos, as velhas, tudo maltratado, tudo assassinado, mais de 1000 num dia só, numa questão de horas. Dentro da uma maior traição, né? Isso aconteceu em 7 de outubro de 83, de 2003 e 23. Cruz credo, eu andei falando lá na antiguidade, fiquei por lá. 2023. Quem não lembra? 2 anos atrás. Então, eles estão sempre se defendendo. E quem se defende não comete crime. Isso está em toda a legislação penal do mundo, inclusive na nossa, que não é respeitada agora, mas está lá. O dia que nós pudermos novamente usar nossos códigos, as nossas leis, está tudo lá. Inclusive a Constituição, que pode não ser a melhor do mundo, mas é uma Constituição, é a que temos. E depõe contra tudo, absolutamente tudo que está vendo nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio. Quer dizer, nada que estão fazendo em nome da lei está dentro da lei. Nós somos hoje um país fora da lei. Não que a gente queira, não. Mas porque uma meia dúzia de pessoas que já se entupiram de nosso dinheiro, porque não pensa que eles entram nisso de brincadeira por idealismo. Idealistas somos nós, que lutamos por uma causa. Idealista é um patriota que não está almejando lucro. Nosso slogan nas passeatas, nas caminhadas, naquelas idas a Brasília, São Paulo, um deles, qual era muito forte? Eu vim de graça. Eu vim de graça. Nós íamos, às vezes até alguém era ajudado por outros companheiros, por outros amigos, para poder encarar a viagem, a comida na viagem e tal. Mas ninguém nos pagava para ir lá. Nós ficávamos devendo esse dinheiro e pagávamos depois. Quem fizesse empréstimos para isso. Empréstimos pessoais, né? Nada com banco. E muita gente até ganhou, sabe? Alguém podia pagar a sua e a de outra pessoa, pagava também. Então, tinha de tudo. Povo unido, povo patriota. E agora querem dizer que a gente deu um golpe de Estado. Um golpe de Estado, gente, sem exército, sem força, sem dar um tiro, prendendo inocentes. Isso é golpe de Estado. Mas o que é isso? Desde quando que uma manicure está armada? Está armada para tirar um pedaço do dedo da cliente, se for o caso. Mas não pode dar um golpe de Estado. Mas temos que ser realistas. E é por isso que eu me envolvo tanto. Nem a minha família entende. Mas eu me envolvo porque de omissos, de pessoas que não ligam,
que não estão nem aí, que não respeitam. O Brasil está assim, ó. De gente que não acredita que isso que eu denuncio está acontecendo e que só vê a televisão aberta, né? Usa um WhatsApp para recadinho, para as frescuras. Mas não pesquisam na internet. Não ficam sabendo da realidade. Então, não, isso é a verdade, a Globo não disse. Eu digo, meu Deus, o que a Globo disser, ninguém escreve. Nem que tenha 2 neurônios escreve. Porque a Globo mente o tempo inteiro. E mente porque está levando vantagem. Porque até, falando nesse escândalo que houve, agora que está surgindo agora, que a gente vai ter muito pano para manga nos próximos dias e meses, pelo que eu estou vendo, né? A Globo, a empresa, cujo dono comprou agora um iate, as coisas mais maravilhosas e caras e espetaculosas que existem nesse mundo. O Marinho comprou. Eles estão assim, ó, até aqui, envolvidos no escândalo da CBF e no escândalo do Boca de Sapo e de toda essa gentalha. Então, vocês vejam, nós estamos perto das eleições. Tem que acontecer agora alguma coisa para que nós possamos concorrer e ganhar. O voto impresso e a contagem de votos é fundamental. Por favor, se engajem nessa campanha. Nós precisamos do voto impresso, porque senão vão de novo nos sacanear. Vocês falem com outros. Onde houver uma reunião, vocês se informem, vão lá uma vez para saber como é que é. Aqui em Imbé já está começando, em várias cidades do Rio Grande do Sul também. Nossas reuniões são às quartas-feiras e já tem gente nova ali, muita gente que eu não tinha visto ainda, que graças a Deus estão se engajando, estão começando a trabalhar, porque nós acreditamos que vai dar uma virada de página. Vai, porque até os delitos cometidos fora do Brasil são a nossa maior esperança que chegue com maior virulência em quem está nos sacrificando tanto, em que está desrespeitando tanto a nossa lei como a nossa dignidade. Então, nós temos o dever e a obrigação. Não se omita. Não diga, por favor, isso não é comigo. Eu não gosto de política. Todo político é ladrão. São 3 grandes inverdades. Isso é contigo, sim. Isso é. Nem todo político é ladrão. E tu é lesada toda vez que uma lei é feita contra ti. E, por exemplo, esse ano já houve 37 aumentos de impostos no Brasil. E nós estamos em junho, nem chegou nem o inverno ainda. E nós já estamos aqui, ó, de contas e de dívidas e de problemas que não tem fim. Em tão pouco tempo. Mas, de onde é que eles vão tirar o dinheiro, já que eles não têm uma árvore linda que nem essa minha aqui atrás, que não dá dinheiro, só dá beleza. Mas eles também não têm uma árvore de dinheiro. Não tem. A árvore do dinheiro deles, por favor, entendam, somos nós. Nós somos as árvores que eles depenam não, que depena quem tem pena, né? Mas que eles dissecam todos os meses, todos os dias, todas as horas do dia, cada comprinha que a gente faz, a gente está se encalacrando no imposto. E agora esse governador, que é um estrago, um atraso para o Rio Grande do Sul, apaixonado, só quer saber de pedágios. Mudou. Não é pedágio, não é assim, não é assado. É igual. O pagamento é igual, não importa se é mecânico, se é pela internet, se é no papelzinho, não importa. Nós estamos pagando. E todos os outros impostos que caem sobre os alimentos, enfim, nós temos uma luta muito, muito, muito boa pela frente, porque a nossa causa é boa. Então, você tem que acordar, você tem que vir conosco, tem que participar. Pare de ser omisso, certo? Nós temos muitos assuntos, todos os dias, para reivindicar, para falar com vocês e para motivá-los a tirar a bunda da cadeira, a dizer, eu também sou brasileiro, eu vou fazer alguma coisa. Cada um pode fazer uma coisa, nem que seja, e isso é muito,
Nem que seja rezar. Rezar para quem é evangélico, que aceita e gosta muito de jejuar, porque sabe o poder do jejum. Peço aos evangélicos que façam isso, que uma das orações que vocês façam por dia seja dedicada à paz, à pacificação, à vitória do Brasil sobre essa infâmia que recaiu sobre nós nesses últimos tempos. Quem não pode fazer mais nada, reze, ore, eleve seu pensamento a Deus. Deus é Pai e nós estamos precisando de toda a luz e de toda a força que houver no universo, porque nós vamos vencer essa luta. Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.